Agora a gente vai falar da mesma pesquisa, a Real Time Big Data, para o governo do Paraná, que mostra o atual governador Ratinho Júnior do PSD com 42% das intenções de voto, à frente do Requião, que a gente já entrevistou aqui, que é o ex-governador, ex-senador também, que tem 16% nesta pesquisa. Na sequência aparece o atual senador Flávio Arnes com 5%, depois César Silvestre, 3%, Ângela Machado, 1% e Solange Ferreira não pontuou. Brancos e nulos, 14%, 19% dizem que não sabem ou não responderam à pesquisa. A margem de erros é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e foram ouvidos 1.500 eleitores por telefone entre os dias 25 e 26 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sobre o código PR 06518/2022. O nível de confiança é de 95%. Portanto, Ratinho Júnior com 42%. Fernando Tupan já está levando em primeiro turno essa, hein? Sabe o que é, Paulo Caetano? Você vê como é importante a renovação. O Ratinho Júnior veio com novas ideias, conseguiu fazer coisas, destravar coisas que é inacreditável que tenha acontecido. Por exemplo, um bom exemplo é o litoral do Paraná. Você vê, começou a revitalização e eles estão aumentando a areia da praia. A areia da praia vai ter entre 70 a 100 metros. Imagina isso, o impulso para o turismo aqui no Paraná. Vai ser uma coisa fenomenal. Nós vamos ter um verão esse ano que pode salvar a vida dos comerciantes lá da região de Matinhos, Caiobá, e que pode chegar, e que vai chegar nos próximos meses até o balneário de Flórida. Então, ele trouxe novas ideias. Olha a ponte. Nós tivemos aí um governo do PT, um governo alinhado ao Roberto Requião. Ele nunca teve a cabeça de conversar para fazer a segunda ponte em Foz do Iguaçu. Nós estamos tendo a segunda ponte. Então, tem várias coisas que estão acontecendo no Brasil que a gente está vendo que está dando um impulso fora do comum. Não entendo, assim, eu preciso aprofundar mais, assim, esse tipo de ação para ver como o choque entre o novo está contribuindo para o Paraná crescer. E olha, o Paraná está crescendo bastante. Então, não é surpresa esse resultado. É bom lembrar, Paulo Caetano, que o nobre ex-senador que não anda bem de saúde, que andou passando por um hospital cardíaco na semana passada, ele é o mais rejeitado dos... Vai, Fernando, conclui essa. Ele chega a 36%, Paulo Caetano, de rejeição. 36%. E tem o peso do PT que o paranaense não gosta. Vamos lá, ó, é rapidinho, senão a gente não chega na presidência. Pamela Bussolini. Paulo, nesse cenário aí para o governo do estado, eu disse já anteriormente, eu creio também nessa vitória do Ratinho em primeiro turno, dado aí os concorrentes ao cargo e a aprovação do governo dele, que está alta, e em contrapartida num período tão difícil, né? Tivemos a pandemia, que foi muito difícil para todos os gestores, né? Foi um período desgastante, agora estamos enfrentando aí muita inflação e tudo mais, e mesmo assim o Ratinho tem uma alta taxa de aceitação, né? E de aprovação do governo dele. E, em contrapartida, o Requião tem uma alta rejeição mesmo, como o Tupan falou, até me chamou a atenção nas pesquisas de ontem esse número aí tão alto devido ao tempo já que ele deixou o governo, né? Então, aquela história de que as pessoas esquecem que o brasileiro tem memória curta, que o eleitorado tem memória curta, me parece que está caindo por terra cada vez mais. Então, eu acho mesmo que essa pesquisa tem um fundo aí de razão, lógico que é uma fotografia do momento, mas eu creio sim que ele leve, e acho que no primeiro turno, o paranaense gosta de resolver as coisas rápido, a gente já viu isso acontecer no passado e acho que vai acontecer novamente. Agnaldo Vieira. No Paraná nós temos, pelo menos nos últimos anos, uma sequência de governadores reeleitos. Então é bem provável que dentro dessa conjuntura o Ratinho também deva manter
essa sequência de reeleição aqui no estado. A concorrência é pouca, né? A concorrência não tem grandes nomes. O Requião é um amigo pessoal do Tupã. Foi um bom governador, principalmente para os servidores públicos, mas essa fase dele também no Senado, enfim, essa vontade de continuar no poder, apesar da idade avançada, e indo para o PT, acabou tirando boa margem de votação, de intenção de votos a ele, então os números começam a aparecer. Deve dar, Ratinho. O raciocínio de renovação, quando você usa lá no Álvaro, é o mesmo pro Requião? Também, eu acho que ele tem uma razoável trajetória, apesar dos seus roupantes, às vezes xingando as pessoas, brigando com jornalistas, com algumas pessoas que iam protestar no seu governo. Foi um razoável, né? Tem uma trajetória até respeitado, prefeito, senador e governador, mas eu acho que já deu. Professor Jorge. Vamos lá. Essa pesquisa não colocou o Moro. Não colocou o Moro. Então aí é um detalhe importante, porque o Moro apresentou aqui um programa de governo. Eu vejo que a pesquisa poderia ter incluído ele como alternativa ao governo do estado. Então, esse é um detalhe aí que creio que esse quadro ainda tende a mudar. O segundo elemento que me chama a atenção da pesquisa é que 5% das pesquisados colocaram uma intenção diferente de voto, além do Ratinho e além do Requião. 18% em votos nulos. Mas aqui o dado agora, 48% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder. Estão em dúvida ainda. Então, a eleição do Paraná, por esta pesquisa, não está decidida. Não está decidida. Eu creio que ainda há que esperar um pouco mais, porque a Real-Time Big Data, ainda que tenha um 95% de confiança, está mostrando um quadro bem restrito à realidade política que podemos ter. E um detalhe, parece ser que as pesquisas estão mostrando que há um setor de pessoas que não está dizendo a verdade nos seus votos, mas esse 48% creio que dizem que fala não quero responder. Então estamos frente a um quadro que não está consolidado, Tupã, de forma alguma ainda no Paraná, ainda que a tendência pudesse ser a reeleição do governador Ratinho Júnior, mas a presença do Moro creio que vai balançar o quadro aí para o governo do estado do Paraná, se ele, claro, aparecer para esse posto. Quem, Rafael? Acho que não só as pesquisas, né, mas também aí os bastidores revelam que o Ratinho tem a preferência. Isso é realmente sem dúvidas. O que realmente mataria ele definitivamente... Matar não, quem? No sentido político, que iria talvez para o segundo turno, né? Seria essa questão realmente de não privilegiar aí, não privilegiar, mas tentar melhorar a condição do servidor público como o Ratinho está começando a fazer agora. Então eu acho que o Requião tem essa preferência entre os servidores, isso é inegável, mas a partir do momento quando o Ratinho começa a olhar mais para os servidores, equipar melhor os servidores, sobretudo os da segurança pública, aos professores, enfim, aí talvez essa dúvida caia por terra e o Ratinho começa a ser o favorito novamente. Mas ainda tem dívidas, né, para serem pagas de remuneração que ainda não foram remunerados os servidores e a reparação, principalmente salarial. Então tem que ser visto isso também. Mas eu acho que a estratégia, né, de beneficiar agora os servidores é uma estratégia que talvez mate toda a possibilidade de ir ao segundo turno.